Pansieri. Boa noite, Pansi. Boa noite, Léo. Um abraço para você, também para o Pansi, todo mundo que acompanha aqui a turma do bate-bola. Eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair. Com Cruzeiro e Betfair, o jogo é outro. Léo, manchete da turma do bate-bola e tem a ver com a torcida do Cruzeiro que está lotando os postos de venda no Vale do Aço em busca desse ingresso para a partida contra o Tombense. Jogo de ida, né, das semifinais aí do Campeonato Mineiro. Partida essa no domingo, às 7h30 no Ipatingão, em Ipatinga. Léo, vamos colocar assim, para explicar melhor, esse primeiro lote, né, esse primeiro dia, ingressos esgotados no primeiro dia. O total, 22.500 ingressos. Eu até conversava com o Lani há pouco e com o Gustavo Pimentel. Gustavo Pimentel é da nossa Itatiaia Vale do Aço, né, e o Lani Gavioli, o mandatário aí do Tombense, presidente do Tombense, sobre esse número. Esse número está sendo apurado, né? Mas vai ficar aí no primeiro dia. Eu estou colocando aqui, igual o nosso Tião das rendas antes, saudoso Tião, entre 10 e 12. Entre 10 e 12 mil deve ser o fechamento aí para esse primeiro dia de venda de ingressos. E lembrando que no nosso itatiaiasport.com.br tem todos os locais onde a torcida pode comprar esse ingresso, onde a torcida pode adquirir esse ingresso. O preço está custando aí 50, meia entrada, R$100 inteira. Agora, um problema que também já foi passado, está tendo muito cambista. Que é um problema que tem em todos os shows, em todos os jogos, em tudo, né? Tá tendo muito cambista. É porque a venda tá física, né? Venda física, né? Não é venda digital. Então, atenção, você torcedor, cuidado, né? Porque a gente sabe que tem cambista e tem golpista, né? Então, cuidado. Mas certamente vai ser uma grande atração o Cruzeiro no Vale do Aço para esse duelo contra o Tombense. E eu conversava com o Lani e ele deu uma coletiva hoje, Léo. É o seguinte, muita gente, por que o jogo não vai ser em Tombos? A população merecia, o povo de Tombos merecia. O Lani me falou assim, realmente, o povo merece. A cidade abraça o time, só tem um problema. A gente não tem estrutura. A própria cidade não tem estrutura. Eu digo para um restaurante, para um supermercado, não tem como levar essa galera toda para lá. Não tem como levar. Rede hoteleira. Então, não tem como levar um jogo desse porte para Tombos. Não é só a parte financeira pesa. Claro que pesa. Pesa sim, porque ele vai fazer uma grana boa com esse jogo. Mas a infraestrutura da cidade, no momento, também não permite que leve tantas pessoas assim, Léo. Eu tô pegando aqui a capacidade do Almeidão e do Panzi, é de cerca de 8 mil pessoas. Eu já citei aqui algumas vezes, né, e eu sou um defensor, sou um romântico, eu gosto de ver a turma do interior jogando em casa, recebendo os times da capital. Eu entendo, Lani, porque ele paga as contas, não tem no regulamento que você não pode mudar o seu local de jogo, visando uma renda maior, então, se a federação permite, ele está certo de buscar o melhor financeiramente para o Tombense, mas o estádio tem capacidade para 8 mil pessoas. Eles fizeram um estádio de capacidade de 8 mil pessoas, Edu, prevendo que esse estádio poderia ter 8 mil pessoas. Então, a cidade de Tombos teria muitos torcedores do Tombense lá no estádio. E a carga que seria colocada para o Cruzeiro, porque se eles colocassem 10%, seriam 800 ingressos. 800 pessoas de Belo Horizonte, Tombos pode receber. Ou ali na região, já fiquei muitas vezes, a cidade de Tombos é realmente pequenininha, mas já fiquei ali dos lados, em boas pousadas, hotéis. Então, repito, e é uma discussão que a gente já teve aqui algumas vezes. Eu entendo que ele busca o melhor financeiramente para o clube, mas não é porque a cidade ou o estádio não tem a condição de receber, não, porque só ia receber o número de torcedores que o Tombense falasse que era para ir. Léo, assim, eu entendo muito o lado do dirigente, né? O Tombense vai ter uma grana que não teria jogando na sua cidade e que vai ser muito importante para o restante da temporada. Não sei se comportaria, tá, Léo? 800 torcedores do Cruzeiro, mais a imprensa toda que vai se deslocar para o local do jogo. Não sei se o entorno de Tombos comportaria também. É uma logística bem mais complicada. Então, isso tudo pesa e fica bom para todas as partes. Fica bom para o Cruzeiro, que pega um avião aqui, desce lá em Ipatinga e vai jogar. Fica bom para o torcedor do Cruzeiro, do Vale do Aço, que há muito tempo não recebe a equipe, que vai ter a oportunidade de acompanhar o time do coração. E fica bom para o Tombense. Fica bom para o Tombense porque vai, como eu disse, ganhar uma graninha que talvez não estivesse nos planos
e agora vê essa possibilidade. Fica bom, inclusive, para a detentora dos direitos, que vai ter uma logística mais fácil também para fazer a transmissão. Só não é legal para quem ama futebol e vê uma semifinal de campeonato estadual 7h30 de um domingo. Eu acho um péssimo horário. E também não é legal para aquele torcedor de Tombos que foi chamado durante a primeira fase pelo clube para ir lá apoiar o time. Esse aí é o grande prejudicado. E na hora que tem um jogo bacana na semifinal, o jogo vai para outra cidade. Enfim, tá decidido, vamos virar a página, vamos falar do time dentro de campo, Pansieri. Vamos sim, Léo. Essa questão aí dos ingressos, amanhã a gente continua para trazer mais parciais. Fechado? Vamos lá. A capacidade hoje do Ipatingão, 22 mil, né? 22 mil alguma coisa. Isso. Então já vendeu praticamente metade dos ingressos hoje. Se a gente colocar aí de 10 a 12, sim, né? Acho que é um número aí que tá dentro dessa perspectiva de vendas. Léo, em relação ao time, fica a expectativa o que vai fazer o técnico Nico Larcamon e o que ele vai ganhar de peças para essa partida. O que eu digo de ganhar de peças? Porque, por exemplo, ontem, um jogador que estava fazendo um trabalho híbrido, né? Que é o Kaique, ele vai fazer exame, né, amanhã para confirmar se não tem mais lesão, até para fazer treino com o grupo. Sinceramente, fico aí na expectativa daquela turma, né, Kaique, Neres e Rafa Silva, se pelo menos um vai poder integrar essa lista de relacionados. O Rafa Silva fazendo um trabalho de equilíbrio muscular, um mês aí fazendo esse trabalho para melhoria da parte física. E aí o Kaique teve essa lesão na coxa, né? Fazendo esse exame amanhã para saber se está recuperado realmente dessa lesão. E o Neres é um jogador que, pelo que eu estou vendo hoje, Léo, se eu estiver equivocado, você pode me corrigir, né? Numa análise mais de comentarista, numa análise mais técnica da coisa, eu acho que ele hoje perdeu espaço para o João Marcelo. Então, se voltar é para uma condição de banco, porque a zaga é Zé Ivaldo e João Marcelo. E aí vamos colocar Vidalba do lado esquerdo, se quiser o Larcamon, Paul Marlon do lado esquerdo, se ele quiser também. Acho que hoje não tem nenhuma dúvida que é o João Marcelo, né, Não, nenhuma dúvida. Eu acredito até numa repetição de equipe, né, do Cruzeiro iniciar a semifinal contra o Tombense, repetindo o time que começou contra o Uberlândia. E dependendo do andar da partida, né, do resultado, o Larcamon tendo a oportunidade de dar mais minutos para os recém-contratados, entre eles o Barreal, que é o mais recente. Mas, assim, é o primeiro jogo, né? Então, eu acredito que o técnico do Cruzeiro vai encarar com muita seriedade, até porque tem uma experiência muito ruim, recente, lá em Souza. Então, é mandar o que ele tem de melhor técnica e fisicamente, em termos de entrosamento também, para não tomar sustos no primeiro jogo e tentar ampliar a vantagem que tem para cima do Tombense. Então, aí que tá, Dô, qual que é a melhor estratégia para o Cruzeiro? É já tentar resolver a parada? Fazer um resultado, ampliar a vantagem e ficar tranquilão para o jogo de volta? Ou ser mais comedido para não correr nenhum risco no jogo? Não, eu acho que o Cruzeiro não vai abrir mão do seu estilo de jogo. Vai tentar ser o time que vai controlar a partida, com posse de bola, ofensivo, aquela saída com 3 jogadores, empurrar 5 meias / atacantes para a última linha defensiva do Tombense, que tem um ótimo contra-ataque. Mas isso numa ideia inicial, né, Léo? É claro que o jogo vai te mostrando se você está certo, se você vai ter que dar um passo atrás ou não. Todo técnico tem uma ideia inicial e que ela pode ser modificada no decorrer da partida. Mas eu acredito no Larcamon não abrindo mão do que ele pensa para esse Cruzeiro e, sendo assim, um Cruzeiro entrando no jogo para tentar ampliar a vantagem. Eu concordo com o Edu. Acho que o Cruzeiro precisa se impor. O Cruzeiro tem 180 minutos com uma vantagem, mas precisa de jogar. Até mesmo porque, quando o Cruzeiro resolveu não jogar, que foi a partida contra o Souza, quando o Cruzeiro, durante algum tempo, sentou no resultado, no final do jogo o Cruzeiro foi muito castigado por uma eliminação que vai estar doendo ainda muito tempo na Toca da Raposa. Então, não estou comparando o Souza com o Tombense, até porque o Tombense tem um time bem melhor, e não estou comparando as condições de jogo que tinha aquele dia lá no campo do Souza. Mas não é muito a cara do Larcamon ficar com o time lá atrás. Quando o Cruzeiro ficou mais atrás, a coisa não deu certo. Então, acho que é importante manter, sim, a sua ideia de jogo. E eu só acho, Léo, que o Cruzeiro foi eliminado em Souza porque quis jogar. Se o Cruzeiro não quisesse jogar, ele teria se classificado. Se ele tivesse entendido que lá em Souza era para não jogar, para não ter jogo, ele teria se classificado. Mas ele tentou jogar. E eu acho que esse foi o grande erro, porque ali não tinha como jogar. Eu concordo em parte com isso. Sabe por quê? Porque ele fez alterações para isso, né? Ele podia ter dado uma trancadinha no time, ele foi botar atacante para correr e não tinha jeito de correr ali. Então acho que a leitura ali não foi boa. Mas
a postura do Cruzeiro dentro do campo, de aceitar muitas vezes um domínio territorial, ou até mesmo da bola, do jeito que dava, do Souza, sabe, eu não senti o Cruzeiro buscando ali o tempo todo. Acho que o Cruzeiro tava assim, olha, não vai sair nenhum gol aqui, que esse gramado tá horroroso, e o tempo foi passando, e aí acho que o Larcamón fez a leitura errada, porque ele tentou botar atacante para correr com a bola e não tinha jeito de correr. O mais importante é ter tirado lição, né? Ter tirado lição disso, sem a menor dúvida. 6h46, vamos fazer um rápido intervalo. Pance segue com a gente por aqui. Chico. Nós vamos falar muito por falar no Cruzeiro. Um grande abraço aqui ao nosso querido Oswaldo Reis, o Piquitito, o poeta azul da Itatiaia, que está aniversariando hoje. Piquitito fazendo o quê? 43 hoje, 44, né, Pique? Sou legal contigo, de profissão. Um beijo pro Piquitito, muita saúde, muita paz, tudo de bom pra você, meu irmão. E também pra minha querida afilhada Bárbara Figueiredo, que tá fazendo aniversário hoje. Dia muito legal em Piquitito e Bárbara. Hoje é aniversário do Real Madrid. 122 anos do clube espanhol, que tá tomando um sufoco danado lá na Champions. A Itatiaia está transmitindo a Liga dos Campeões da Europa nos canais de YouTube. Se quiser pegar o finalzinho do jogo, tá um sufoco danado lá pro time do Vini Júnior. Vamos falar mais do Cruzeiro, Pance? Vamos falar, Léo, sobre essa questão envolvendo o Marlon. Conversei com o Marcelo Caran hoje à tarde, né? Empresário do Marlon. E o que ele me disse é que realmente a negociação para um desfecho aí, né, dessa permanência dele ainda não chegou a um acordo com o Cruzeiro, né? Essa negociação continua. E pelo que eu senti do Marcelo, não dá para jogar a toalha não, né? Porque a gente tá percebendo que tem um discurso ainda muito pessimista sobre essa história, mas é uma negociação, né? Cada lado tá olhando lá, buscando a perspectiva dele, mas que o Marlon até falou pra gente, né, no microfone da Itatiaia, na última zona mista do duelo contra o Uberlândia, que ele tá focado, né, até o fim do ano, que vai fazer de tudo para permanecer no Cruzeiro, que não tem essa intenção aí até de assinar pré-contrato com ninguém. Ô, Léo, eu não posso esquecer uma apuração que eu fiz em dezembro, né? E trouxemos aqui, que não chegou a ser proposta, mas teve sondagem de São Paulo, teve sondagem de Grêmio, teve sondagem internacional, todo mundo buscando informações, o que é algo muito normal no futebol. Proposta pelo jogador, eu vou repetir aqui, porque é muita seriedade no trabalho, não teve, para falar assim, olha, tá indo, tá assinando para ir embora, não. A conversa continua, as partes sabem da importância de cada uma. O Marlon nunca deixa de falar do Cruzeiro, né? Do quanto o Cruzeiro foi importante para ele, para sair de um projeto turco, para vir para cá, para se recolocar no futebol brasileiro, por fazer algumas renúncias financeiras. O Cruzeiro também tem um jogador como experiência, um jogador que impressionante. Todo atleta que chega no Cruzeiro, tá lá o Marlon recepcionando essa turma, colocando no grupo. Hoje o Marlon é liderança, sim, é um daqueles que coloca a braçadeira de capitão. Não dá pra falar que ele é um capitão aí do Larcamón, porque é o Romero e o Lucas Silva, mas quando esses saem do time, ele coloca a braçadeira de capitão. É uma liderança no grupo, mas é uma negociação que precisa andar, porque é um jogador importante também nesse esquema, Léo. Ô, Du, com as opções que tem o Larcamón hoje, o Vidalba, o Kaique, chegou aí o Barreal, o Marlon continua sendo imprescindível ou o Cruzeiro pode ver uma boa negociação pro Marlon? Não, Léo, o Marlon continua sendo muito importante, continua sendo fundamental, um dos melhores do setor. Mas fato que hoje o Cruzeiro tem substitutos. Eu não vou me arriscar a dizer que é a altura, porque eu ainda conheço muito pouco de Vidalba, conheço muito pouco de Barreal, o que eles podem entregar e como eles podem entregar. E ainda tem o Kaique. Então o Cruzeiro tem substitutos. Se é altura ou não, o tempo vai mostrar pra gente. O Cruzeiro já sabe melhor porque estudou todos esses jogadores para fazer o investimento. Mas eu vejo como muito normal tudo isso, uma conversa para renovação de contrato. O Marlon dá o recado e passa para o Cruzeiro, olha, eu continuo entregando o meu máximo, ele tem jogado muito bem, está com bons números, e o Cruzeiro dá o recado ao Marlon, eu posso chegar até aqui, se não der, eu estou bem resguardado, eu tenho jogadores aqui para fazer a função. Então tá todo mundo dando a real, sabendo da situação, e o Marlon é um jogador que está jogando muito bem, está valorizado, e é normal outras equipes se apresentarem para tentar levar o jogador. Tomara que ele fique. Agora, se não ficar, nesse momento, a situação do Cruzeiro em relação a uma possível perda do Marlon, ela é muito melhor do que há 2-3 meses. Ele não tinha substituto, hoje tem. E é muito melhor do que uma situação do lado direito.
Porque se fosse uma renovação de contrato com o William, que teve o contrato renovado no início do ano, né, Pansi? Aí seria preocupante. Aí sim. Porque pro lado direito o Cruzeiro não tem as opções que tem, com o Vidalba, com o Barreal, com o Kaique. Ali é o Wesley Gasolina, que é reserva do William, e uma possibilidade de usar um Zé Ivaldo fazendo zagueiro ali pelo lado direito e tudo. Eu não vou nem falar do Palácio, porque senão o torcedor vai brigar comigo, viu, Pansi? Vai. Pois A é, verdade nem é que falei. vai. Eu nem falei. Mas então, só trazendo, porque todo mundo pergunta isso, né? O Pansieri, o Marlon. É o que eu pude falar, né? Conversei com o Marcelo, não chegaram a um acordo, mas eu não senti aqui. Porque quando a gente conversa com o empresário, a gente sente, né? Ó, tá difícil, tá amarrado, não vai acontecer. Ele, em hora nenhuma, deixou isso aí numa situação que tá impossível. Mas também não foi leviano e falou assim, não, parceiro, tá tudo lindo, tá tudo perfeito. O famoso não evoluiu ainda, mas estamos conversando. Tem chance, né? Porque quando as duas partes têm esse interesse. Para eu fechar, então, aqui, uma informação importante, o Cruzeiro vai ser cabeça de chave aí da Copa Sul-Americana, com a eliminação lá da Universidade Católica do Chile para o Coquimbo Bonito. O Cruzeiro se tornou o 8º melhor ranqueado do torneio. Então, a Copa Sul-Americana também daqui a pouco batendo a porta, o sorteio no dia 18, com o Cruzeiro sabendo dessa caminhada, voltando a disputar uma competição internacional. Quanta saudade que a gente tinha de falar isso, né, Léo? E tá acontecendo, o Cruzeiro na Copa Sul-Americana. Léo, falei em nome de Betfair, com Betfair e Cruzeiro o jogo é outro, tem 18 milhões de apostadores no mundo, bônus até R$300, jogue com responsabilidade, aposte no Cruzeiro, termos e condições se aplicam para maiores de 18 anos, Léozão. Valeu, Pansi.